Bom dia a todos, obrigado pela presença de todos vocês. Estamos aqui hoje com a presença de 3 pessoas super preparadas para discutir esse assunto. A gente sabe que organização e administração, seja de um consultório, de uma clínica, da casa da gente, é uma coisa complicada, né? Queria primeiramente apresentar e agradecer a presença de vocês. Estamos aqui com a doutora Bel Guerra, doutora Melina Ferrari, doutora Ana Paula. Depois eu gostaria que vocês dessem uma palavrinha sobre um pouquinho de vocês antes de começarem a falar, tá? A gente vai falar aqui sobre organização do nosso negócio. A gente sabe que gestão não é simples, que a gente tem que ter, além do conhecimento teórico sobre o assunto, a gente tem que ter um feeling de com quem a gente está trabalhando, como é que a gente está organizando a nossa vida, o que a gente está querendo, quais os nossos objetivos com aquilo. Senão, por mais que a gente estude, por mais que a gente seja bom em um assunto, a coisa não vai andar. Então, queria começar, por favor, doutora Bel Guerra, pode se apresentar. Tá, joia. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês, uma empresa super parceira nossa. E muito obrigada também a todos que estão aqui nos ouvindo. É um prazer estar aqui compartilhando sobre esse tema que eu amo muito, falar sobre venda, gestão, marketing, todo esse universo me deixa muito feliz e contente, às vezes até mais do que falar de técnica, porque de fato é o que eu vivo hoje. Eu sou biomédica, injetora, especialista em harmonização facial, mas hoje o que eu menos faço é atender. Hoje nós temos 3 unidades de clínica, uma em São Paulo, uma em Brasília e uma em Dourados. E nós temos também 3 unidades de escola, onde acontecem cursos presenciais todas as semanas. Eu tenho um time de injetoras e um time de professoras. Então tudo flui no nosso universo, mesmo sem a minha presença. O meu papel hoje na empresa é ser a líder na parte de visão, na parte de gestão junto ao meu esposo que está ali. E ele trabalha junto com a gente fazendo toda essa parte da gestão financeira. O Felipe é economista e eu faço toda a parte da visão de futuro, de marketing, posicionando a empresa como a gente gostaria que ela fosse vista. Inclusive estamos com stand aqui no Full Face também, temos evento para 5.000 pessoas, fazemos cursos internacionais. Então hoje eu estou à frente da empresa com a visão empreendedora. Muito obrigada. Doutora Melina. Muito prazer estar aqui hoje, mais um convite da Mad Beauty, mais alguns anos, né? Muito prazer, bom dia para todos aqui. E eu sou farmacêutica esteta, sou formada há 17 anos. Eu estou na área da estética há 11 anos. Só que eu cresci na área da beleza. Então minha mãe sempre foi empreendedora, dona de salão de beleza, então eu sempre tive o pezinho aí. E hoje eu tenho uma clínica em Guaíra, que é no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto. Eu atuo também como speaker da empresa, tanto aqui, como tive a oportunidade também de apresentar as minhas técnicas no MWC esse ano, que foi um prazer imenso. E estou há 11 anos nesse mercado, comecei do zero. Então, acho que eu tenho algumas coisas para compartilhar bem interessante com vocês. Até uma vivência de quem vive na cidade, assim, do interior. Porque eu vi que algumas coisas para o meu negócio mudavam um pouco, conversando com os amigos de cidades maiores, com populações maiores. Então, hoje eu consigo, na minha clínica, numa cidade que tem 45.000 habitantes, conseguir ter uma equipe. Hoje eu tenho uma equipe de médicos, de biomédicos, de esteticista, e hoje eu consegui atingir toda a região e principalmente o Triângulo Mineiro. Então eu fiz algumas estratégias para conseguir atingir esse público e não ter somente a população da minha cidade, depender apenas da população da minha cidade para poder me ajudar ali, né, e progredir ali com a minha clínica. Tá? Então é isso. Doutora Melina, não é só isso não, tá, gente? Não é só tudo isso. Ela é extremamente focada. Hoje ela faz uma outra graduação que ela não está contando aqui. Então, isso é uma questão que eu acho que a gente tem que conversar aqui também, que é organização do nosso tempo. Porque ela consegue administrar a clínica, a família dela, fazer outra faculdade ao mesmo tempo e ter todo esse êxito que a gente vê, né, com toda essa organização, esse crescimento que ela tem dia a dia. Então, eu gostaria também que depois você comentasse sobre isso. Sim,
certeza. Doutora Ana Paula, por favor. Meu nome é Ana Paula Barbosa, sou cirurgiã dentista, inicialmente especialista em cirurgia bucomaxilo, mas depois em harmonização facial também. Eu fico muito feliz de ver empreendedoras, mulheres fortes que lideram os próprios negócios, assim, e todo dia eu tento ser uma delas também, né? Assim, a gestão para mim surgiu como um desafio, Andréia, assim, porque eu percebia que nada dava certo e assim nada dava muito certo. Isso tem uns 10, 15 anos, assim, era tudo. Parecia que eu trabalhava para pagar boleto, não sobrava nada. Eu falei, não, eu preciso estudar esse negócio. Aí eu comecei a entrar nesse universo. E hoje eu tenho uma clínica que ofereço cursos, mentorias, tenho 6 turmas de especialização de harmonização orofacial em andamento. A gente dá cursos de cirurgia facial, de fios de PDO em parceria com a MedBeauty. Eu sou pesquisadora da Universidade de Cuiabá, eu sou concursada e pesquisadora da Universidade de Cuiabá. E estou fazendo um pós-doutorado no momento e é isso. Então, assim, a gente tem família também, a gente cuida de tudo. E assim, o nosso negócio precisa... Assim, o meu objetivo todos os dias é fazer... Porque, assim, o que eu amo fazer é atender. Então, assim, eu organizo... Ao contrário da Bel, eu organizo a minha vida para que eu possa estar no front. Eu tenho pessoas, pessoas que administram, que gerem, que cuidam do financeiro, uma do financeiro, a outra que faz gestão, a outra que cuida da recepção, para que eu possa atender, porque é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de estar ali atendendo, fazendo procedimentos, fazendo cirurgia. Então, o meu objetivo todos os dias é organizar a minha vida cada vez mais para que eu possa estar escrevendo artigo científico e para que eu possa atender meus pacientes. Eu acho que a gente podia começar com um ponto super importante, que acho que as pessoas não demoram, às vezes, como a Ana Paula falou, demoram para perceber. Onde é que a gente precisa ficar atento? Quais são os primeiros sinais que a gente precisa enxergar para que a gente dê esse salto e entenda que talvez esteja faltando aqui a gestão, talvez esteja faltando aqui, né? Porque às vezes a gente fica misturado naquilo e não entende o que está acontecendo. Então, quais foram os pontos que mostraram para vocês e o que vocês acham que o pessoal tem que estar atento? O meu marido sempre dá o exemplo que muitas clínicas, elas são como uma torneira aberta, então tá caindo bastante dinheiro, só que o ralo também tá aberto. E aí você nunca vê o dinheiro acumulando, que é mais ou menos o que você comentou, né? Eu dou mentoria de vendas, de gestão junto com meu esposo e a gente tem vários casos de alunas que contam assim, eu faturo 110 mil, só que gasto 100. Então não adianta você faturar mais de 100 mil se você gasta 100 mil também. Eu acho que o primeiro indicador é a saúde financeira do seu negócio. Porque se o seu negócio não vai bem financeiramente, você se endivida, você começa a dever os seus fornecedores. E aí muitas pessoas, elas acabam oferecendo procedimentos a mais do que o paciente precisa só porque ela precisa bater uma meta no final do mês, ela precisa vender, ela precisa colocar dinheiro no caixa, então às vezes ela é desonesta porque ela precisa daquele dinheiro. Então, quando você tem que vender um protocolo completo, um procedimento high ticket, um full face ali, você tem que ser honesto com o paciente também, você não pode indicar mais coisa do que ele precisa. E a melhor forma de fazer isso é quando você está com a saúde financeira do seu negócio em dia, porque daí você indica para ele só aquilo que você precisa de fato. Então, acho que o primeiro indicador é a saúde financeira do teu negócio. A quantidade de pacientes que você tem na sua agenda também conta muito. Assim, a gente fala que a cada 10 pacientes, 7 devem ser pacientes antigos e 3 pacientes novos. Por quê? Porque se você só tem paciente antigo, você não está captando mais gente. Seu Instagram está sendo inútil. Às vezes você está fazendo um marketing que não atrai pessoas qualificadas. Então, para que continuar postando todos os dias se você não posta da maneira correta? Então, você tem que ter pacientes novos. Mas você também não pode ter só pacientes novos, porque isso significa que daí a qualidade do seu trabalho está ruim, as pessoas não voltam, não tem recorrência. Então, acho que os 2 principais indicadores são a saúde financeira e o paciente na agenda. E o paciente na agenda é sempre atrelado à rede social, assim. Eu não acho que um indicador é quantos seguidores você tem ou quantas curtidas você tem. Acho que o Instagram ele é importante sim, mas ele é uma consequência do bom trabalho que você vem fazendo. Eu olharia muito para essas 2 coisas. O seu posicionamento no mercado importa, se as pessoas
te veem como uma boa profissional ou se você é visto como a clínica mais barata. Assim como a Melina, eu também já cresci em cidade pequena, que no caso é Dourado, já cresci em cidade grande, que no caso é São Paulo e Brasília. Então eu também entendo essas diferenças, eu sei as duas dificuldades, eu consigo ajudar aí várias pessoas também que se encaixam em uma situação ou em outra. Então, se posicionar na sua cidade, independente da cidade, saber fazer uma venda sem perder a sua ética, ter uma boa saúde financeira no teu negócio, acho que seriam aí, no meu ponto de vista, os 3 principais pilares para você saber se a saúde do seu negócio está boa. Obrigada. Querem trocar? Vamos ouvir a Ana Paula primeiro, então? Então, assim, o meu principal indicador, assim, foi que eu percebi que eu estava trabalhando para pagar a conta. Que, assim, que todos os meses não faltava, mas também não sobrava. Então, assim, o meu principal indicador foi isso, que eu virei a chave, que eu falei, não, eu preciso aprender mais onde que eu tô errando, porque, assim, tá bom pro fornecedor, tá bom pro paciente, mas não tá bom para mim ainda. Aí foi que eu virei a chave, fui fazer curso de gestão, fiz vários cursos de gestão, ainda faço, sempre estou com algum online lá para fazer, principalmente a parte financeira. A gente tem que saber um pouquinho de direito, um pouquinho de contabilidade, um pouquinho de marketing, tem que saber de tudo um pouco para poder fazer a gestão, né? E principalmente para quem é líder, né? E liderar a equipe, gente, assim, quando a gente tem uma boa equipe, é igual a Bel falou, o negócio vai até sozinho, assim, né? A gente, eu valorizo muito isso, assim, a minha equipe. Senão você é um eterno dependente da sua mão de obra, né? Se você não pode ficar doente, se você não pode tirar férias, se você não pode vir para o full face, a sua agenda tem que ficar fechada, você depende muito da sua mão de obra. Então, para ter essa previsibilidade de faturamento na sua clínica, ela tem que, de alguma forma, ser autônoma. E isso só é possível através de uma equipe. Então, tem muitas pessoas que querem pagar mal os funcionários, porque, não, eu que faço a agenda dele, ele só tem que vir com a mão de obra. Isso é péssimo, você tem que pagar muito bem os seus funcionários para valer a pena para eles estarem ali também. Senão eles vão sair, vão abrir suas próprias clínicas. Então, pro empresário, ele conseguir ter um negócio que funciona sem a mão de obra dele, ele tem que valorizar muito a equipe, ele tem que remunerar bem a equipe e ele tem que dar um plano de carreira para que essa equipe queira continuar trabalhando com ele. Então, eu acho que não existe empresa saudável também sem um time de pessoas lideradas de uma maneira muito ética. Esse foi o start para mim também, né? Quando eu comecei, acho que como a maioria começa sozinho, depois contrata uma secretária, depois uma auxiliar, né? E então foi um start quando eu vi eu estava me perdendo nos atendimentos. Por quê? Porque eu estava acostumada a dar conta sozinha da minha agenda, da minha rotina, e eu tinha um tipo de atendimento que eu consegui crescer, né? Que era aquele atendimento humanizado, porque tudo era feito por mim. A partir do momento que outras pessoas foram fazer para mim, eu vi que estava perdendo a mão, porque eu senti que começou algo assim muito robotizado, um atendimento rápido, querer lotar a agenda. Eu não tinha aquele tempo precioso com o meu paciente. Então, quando eu vi que estava existindo atraso na agenda, atraso nas respostas dos pacientes, eu falei, não, agora eu tenho que entrar como administradora da minha empresa, como gestora e começar a procurar cursos específicos, me atualizar para poder realmente organizar todo esse processo. Porque eu acho que o atendimento humanizado, quando falta, você pode até pensar em algo a curto prazo, ganhar dinheiro, mas a longo prazo, você ter uma carreira duradoura vai ser afetado. Eu queria que a gente pontuasse alguns sinais de alerta. Então a gente conversou aqui, eu acho que vocês falaram coisas super importantes, né? Principalmente ligado à saúde financeira, a toda essa organização, a perceber, né? Estou trabalhando demais, não tô tendo o retorno como eu gostaria. Enfim, mas eu acho assim, queria que a gente deixasse pontuado coisas que estão acontecendo ao meu redor que eu não estou percebendo, do tipo agenda desorganizada, sim, funcionário insatisfeito, acontecendo coisas que você não percebe, não é? Que pontos de alerta, assim, que às vezes
é o que dá o start para a pessoa. Então, por exemplo, eu estou vendo aqui tem uma porção de gente, todo mundo que está na cabeça, a gente sempre está se perguntando, o que eu não estou vendo, né? O que é esse detalhezinho aqui que vai dar essa virada de chave para que a gente tome essa... Sim. Eu acho que tem 2 cenários. O primeiro é o cenário, eu acho que todo mundo espera chegar. Eu me lembro quando eu tinha 1 ano de formada, que a minha carreira estava crescendo muito, eu estava vendendo muito, estava atendendo muito, estava fazendo muito dinheiro. Acredito que muitas pessoas passaram por isso também e percebeu que estava numa área que ganha mais dinheiro do que jamais imaginou na vida, porque a harmonização é muito lucrativa. As pessoas estão fazendo muito, muito, muito dinheiro. E aí, eu tava muito parecido com esse cenário que a Melina falou, assim, atendendo corrida, atendendo sem tempo de qualidade, o atendimento no WhatsApp tava ruim. E aí, foi quando eu comecei a contratar pessoas. Hoje a gente tem um time aí com mais de 30 colaboradores. Então, acho que esse é o primeiro cenário que você tem que ficar alerta. Quando a sua qualidade, ela tá ruim, mas por um bom motivo, que é a agenda cheia. Esse seria o cenário número 1. O cenário número 2 é aquele que tá tudo dando errado. A sua agenda tá vazia, o seu Instagram é ruim, você não consegue fazer vendas, você não consegue liderar pessoas, você só paga boleto. Então, se vocês que estão nos ouvindo aqui colocar o dedinho na consciência agora, em qual cenário você se encaixa mais? Tá tudo indo muito bem e você precisa tomar uma decisão para que o seu negócio cresça ainda mais, porque aquele negócio que não tá crescendo todos os dias, ele tá morrendo lentamente. Não existe estagnação. A estagnação ela vai resultar em queda no final desse processo. Então você tem que crescer um pouquinho, mas todos os dias. Então esse é o melhor cenário possível. O outro cenário tá tudo dando ruim, tá tudo dando errado. O que você pode fazer então? Você não pode continuar na mesma também. Você tem que sair, você tem que começar um movimento para sair do fundo do poço. Então, se você tá nesse cenário, qual que é o alerta que você tem que perceber agora? Cara, se eu não fizer nada diferente, nada vai mudar na minha vida. Ano que vem eu vou estar igual ou eu vou estar pior. Então, se eu tô precisando aprender a vender, deixa eu fazer um curso de vendas. Estou precisando de gestão, deixa eu fazer um curso de gestão. Estou precisando melhorar os meus resultados, porque eu não fico satisfeita com o full face, não fico satisfeita com a minha rinomodelação. O que eu posso fazer então? Eu acho que a gente tem que ter muita consciência do nosso problema. Tem gente que está no meio de um problema e não percebe, ou finge que não percebe para não ter que sair da zona de conforto e agir. Então só tem 2 cenários, o bom e o ruim. E o quentinho que meu marido fala é muito gostoso quando você está num cenário morno, porque daí ele não está ruim o suficiente para você sair, não está bom o suficiente para você crescer, aí você se acostuma ali. Então, por exemplo, faturar 10 mil por mês não é bom, é pouco. Eu sei que tem pessoas que ganham CLT, ganha 10 mil, é um super salário. Eu tenho um funcionário que eu pago 10 mil CLT e eu falo, caramba, que legal, nunca imaginei poder pagar um salário de 10 mil. Ok, mas quando você é um empresário que fatura 10 mil, cara, isso é pouco. Porque você tem que pagar o aluguel, você tem que pagar boleto de produto, você tem um monte de despesas. Então não se contente em faturar 10 mil. E aí, em contrapartida, tem alguns que faturam 100 mil. Nossa, mas eu já faturo muito, pra mim tá tudo maravilhoso. Mas e aí, você vai se acomodar nesses 100 mil, sendo que você pode faturar 500 mil por mês? Tem muitos injetores que faturam 800 mil, tem injetor que fatura 1 milhão por mês. Então, as pessoas, elas são muito acomodadas e eu sinto muita falta de ambição. E as pessoas sentem como se fosse um crime falar de ambição ou falar sobre enriquecer. Não é crime, você tem que ter ambição, senão você fica nesse morno, você fica nesse quentinho, na sua zona de conforto. Então, não se acostumem com o que você tem. Se você já tem um apartamento, legal, você pode ter uma casa grande. Se você já leva os seus filhos tirar férias aqui no litoral de São Paulo, legal, mas você pode levar ele para Disney. Então, você tem que ter sonhos maiores e ambições maiores, porque o mundo é muito mais do que essa bolha que a gente vive. E sempre grato pelo que você tem. Eu acho que é errado você ser ambicioso se você não é grato pelo que você já conquistou. A gente já deu grandes passos, você já pode vir num congresso. Um dia a gente olhava para o ingresso do Full Face e achava caro. Hoje está todo mundo aqui. Então não esqueça de onde você saiu, para você continuar sendo grato, mas também queira sempre mais. Senão você vai se perder. Obrigada. Melina, me fala de pontos que você percebe na sua rotina. Há um tempo atrás a gente conversou, você estava começando um outro curso de gestão e estava super empenhada e tal. Me fala desses pontos de alerta
que a gente pode passar para eles? Olha, alguns pontos assim que eu acho muito importante é realmente que eu vejo em algumas pessoas até próximas, amigos de profissão, é vergonha de se mostrar nas redes sociais, né? Então, eu acho assim que, gente, começa, grava e posta de uma vez. Não fica comparando, treinando. No começo, não vai ser muito bom mesmo. É comum isso, né? Se eu olhar nos meus vídeos de quando eu comecei, eu era uma pessoa extremamente tímida. Então, eu tive muitas dificuldades com isso. Mas eu falei assim, olha, eu vou começar de acordo com vou devagar comigo mesma. Então, eu comecei como? Mostrando, por exemplo, uma maquete falando sobre esse material. Então, já foi a minha voz, um passo a mais, né? Então, depois, vídeos curtos falando sobre algo, alguma novidade, algum curso. Olha, estou num congresso, olha que interessante isso, essa tecnologia. E rapidinho, tá? Então, depois a gente começa a melhorar cada vez mais. Então, eu acho que isso é algo muito importante, que a gente realmente tem que tomar essa atitude, essa coragem. E a parte de marketing, a gente tem que ter no nosso negócio. Então, quem tem a empresa, nós devemos também incluir os nossos colaboradores nisso. Então, hoje eu falo para as meninas lá da clínica também, que elas precisam estar por dentro disso, tá? E a gente gosta muito da parte de inclusão. Então, a gente levou a parte de inclusão para a clínica também. A partir do momento que a gente vive numa cidade menor e tem pessoas surdas, com autismo, a gente incrementou esse tipo de atendimento na clínica também. Então, hoje a gente tem um programa de tradução de pessoas surdas para poder negociar com preços, né, de surdos e mudos. E a gente tem estratégias de atendimento específica para pessoas com autismo também. Então, hoje a gente já tem uma intimidade. Antes tinha mães que faziam às vezes, por exemplo, depilação a laser, limpeza de pele, né? Então, as mães deixavam eles lá na porta, tinha que entrar, né, no início. Agora não, já larga na porta, eles já entram e se divertem lá dentro, né? Já entram, vai pro consultório, só que aí tem toda a dinâmica, máscara colorida, luva colorida, tem um bolinho esperando, um presentinho no final, algo simples, sabe? Mas que eles ficam super felizes, né? Então, personalizar o atendimento, tanto de inclusão ou não, de acordo também com o temperamento dos meus pacientes. Também a gente vê muito essa questão nas reuniões sobre os temperamentos. A gente meio que estuda os temperamentos para poder lidar com aquele paciente da forma um pouco mais correta. Ana, o que você completa aí de tudo isso que elas estão falando? Então, sempre... Hoje a gente fala muito de experiência, né? Eu quero mostrar aqui para vocês que está bem ao redor da gente aqui, né? A MedBeauty é uma empresa que sempre quer oferecer uma experiência para gente. Olha a equipe de marketing deles aqui, ó. Todo mundo já passou, uma pessoa servindo um salgadinho, servindo uma água, tem um café ali, tá sempre com uma coisinha pra gente ali. Tem a roletinha ali pra gente brincar, se divertir, os consultores estão ali. Então, assim, eu trabalho com a MedBeauty desde 2017, mas como speaker 2019, sempre que a gente se encontra tem uma coisinha legal, uma coisinha personalizada, e é uma experiência muito gostosa estar com eles. Então, assim, a gente tem que trazer isso para o nosso negócio. O paciente, ele precisa se sentir especial ali, tem que ser tratado pelo nome. É uma coisa simples. Gente, eu vou lá para a TAM. Eu tenho o cartão fidelidade da TAM, aqueles cartões black lá, não sei o quê, aí você embarca primeiro. Você vai na frente ali, né? A hora que eu entrei, o comissário me chamou pelo meu nome, Ana Paula. Nossa, eu falei, meu Deus, me chamou pelo nome e me deu uma garrafinha d'água e se colocou à disposição se eu precisasse de qualquer coisa. Eu falei, meu Deus, só quero viajar TAM agora. Então, assim, a Melina falou de experiência, a gente tem que fazer pequenas estratégias no nosso negócio para oferecer essa experiência para o nosso cliente. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa que é um desafio para a gente também.
eu estou numa fase que eu estou estudando muito estoque, controle de estoque, compra, porque para nós também é um desafio fazer o tratamento do nosso paciente caber no bolso dele, né, e entregar resultado, porque a gente sabe que os produtos que a gente usa são caros. Então, eu estou numa fase agora que eu estou organizando estoque, André. Assim, eu estou com a minha equipe, assim, eu estou com uma consultora dentro da minha clínica para poder organizar isso, melhorar as compras, fazer planilha de várias coisas. Gente, vocês precisam ver isso na clínica de vocês. Tinha produto vencido lá, o que está mais aparente ali, a gente está sempre vendo, tal, o que tem mais rotatividade. Mas tinha produto vencido, tinha 1 ano lá, e coisa cara. Então a gente tem que tirar tudo da gaveta, ver. Assim, às vezes a gente vai em alguma loja lá, tem promoção de alguma coisa. Na odontologia a gente não pode divulgar promoção. Mas a gente pode fazer uma ação de marketing para, por exemplo, eu estou agora com os ativos por exemplo, eu estou trabalhando muito com peeling. O peeling tem 6 meses de validade. Os peelings são feitos em farmácia de manipulação. Então, quando ele vai vencer, a gente tem que fazer uma ação para poder vender aquilo ali. Então, eu estou numa fase de estudar estoque. Assim, de encantamento e de estudo de estoque. Então, assim, por mais que eu tenha pessoas que são competentes na minha equipe para fazer a implementação dessas estratégias, eu estou sempre por trás. A gente tem reuniões e eu estou sempre vendo as ideias do pessoal. E, gente, as meninas da recepção, elas dão ideias valiosíssimas, porque são elas que estão ali no front ali com os pacientes, né? Então elas dão ideias assim maravilhosas e elas adoram quando a gente coloca em ação uma estratégia que elas pensaram e tal, elas se sentem valorizadas, né? Então assim, hoje eu estou numa fase eu acho que meu financeiro está organizadinho, eu fui para essa parte de estoque e de encantamento. Hoje eu estou nessa fase assim, E eu acho, Ana, que você tocou num ponto super importante. A gente falou aqui em algumas palestras também sobre isso, que é a gente entender o produto que a gente tem dentro da nossa clínica, entender até onde eu posso chegar com ele, porque ele é diferenciado perante outros do mesmo estilo, né? Então a gente falou bastante aqui já durante as nossas palestras. E a confiança nos produtos que a gente tem, né? Então, já que a gente está aqui no estande da MedBeauty, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Como é que vocês sentem? Porque a gente sabe que a gente, além das experiências que a MedBeauty sempre oferece para todo mundo, a gente tenta fazer isso. Não apenas para os nossos speakers, para as pessoas que estão aqui, como para os nossos clientes, seja ele uma grande empresa, uma pequena empresa. A gente às vezes oferece alguma orientação, inclusive para os pacientes desses clientes, e a gente entende essa questão da experiência, como isso é importante, a individualização é importante. Mas eu queria então que a gente tocasse um pouquinho no assunto dessa diferenciação dos produtos que a gente traz para cá, que a gente traz para o Brasil. Né? Como é que vocês sentem isso no mercado? Pode começar. O que eu percebo assim, que muitas pessoas não têm um relacionamento com a empresa. Então acho que isso é extremamente importante, porque através do meu relacionamento com a empresa, que eu comecei com os fios em 2018, na minha primeira certificação que eu fiz da iTread foi em 2018, não foi com a professora a doutora Ellen, foi no Mark Institute Miami. E lá eu já comecei a comprar os fios, na época era com a Milena, e a gente começou a ter uma conexão e ela já começou a me colocar nas certificações, já começou toda aquela experiência de mandar alguns materiais para poder ter na minha clínica. Então, assim, eu achei que isso foi essencial, né? E as oportunidades que foram se abrindo das mentorias, do K-Club, né, que já foram 3 K-Club que eu participei, que foi um divisor de água na minha carreira, também toda essa experiência e conhecimento que eu adquiri. Então, acho que essa conexão, que eles são totalmente receptivos, carinhosos, vocês vão receber aqui.
Ana quer falar? Ela tocou num assunto muito importante, né? Os K-Clubs. Meu Deus. Eu só não fui no último, nos 2 anteriores eu fui, no último eu não pude ir, mas, gente, é um divisor. Eu tenho vários pacientes que voltam na clínica porque ela fez treinamento na Coreia. A coreana, a professora coreana. Então, isso aí é um marco na carreira da gente. E eu vi no Instagram que esse ano é Tailândia, né? Tailândia, gente. Então a gente está juntando esse ano aí conhecimento, né? A gente já foi 3 vezes, realmente a gente levou os nossos profissionais para a Coreia. É uma experiência realmente que modifica a nossa carreira, porque você está lá frente a frente com as pessoas que desenvolveram os produtos que a gente traz. Então é muito diferente, né? Você tira suas dúvidas na essência, você recebe ali o detalhe que você... Treinamento em cadáver, né? O treinamento em cadáver é espetacular. E esse ano a gente está inovando, né? Porque a Coreia a gente vai ter também essa parte toda científica, mudando um pouco o cenário, trazendo experiências diferentes. Então, vale muito a pena. Então, eu queria tocar em outro ponto muito sensível, que muitas vezes eu sou bombardeada no meu Instagram. Eu bloqueio as mensagens de quem não é seguidor, mas de vez em quando tem lá, por exemplo, um pessoal querendo vender fio que não tem Anvisa. Gente, isso aí, eu já fui do CRO e eu quero falar muito sério com vocês aqui. Eu vi uma pessoa perder processo, a pessoa estava tudo certo. Ela teve uma intercorrênciazinha e uma intercorrência tal, o paciente entrou com uma ação lá contra ela. E assim, se não fosse o negócio de Anvisa, ela ganharia a ação. Mas ela perdeu toda a razão dela porque não tinha produto certificado, não tinha o adesivinho, não tinha organização de clínica. Então, gente, a nossa Anvisa, é uma das maiores e melhores agências controladoras. A Andréia sabe muito bem, para um produto entrar no Brasil, a gente vê o sofrimento do Pedro aí para trazer um produto novo, tal. Às vezes demora 2 anos para um produto passar por todos os testes e tudo. Então, assim, se um produto tem Anvisa, já é um diferencial. Então, gente, a gente tem que primar por isso, pela saúde das pessoas. A gente não pode injetar nas pessoas coisas que a gente não sabe a procedência. Né? Até por falar nisso que você comentou, e respondendo a tua pergunta também, eu queria comentar sobre o Esfera, que é o ultrassom que eu acabei de receber o treinamento dele na clínica, achei muito legal. No primeiro vídeo que a gente fez, um monte de paciente já ficou interessado, a gente já havia recebido perguntas no WhatsApp mesmo de, vocês fazem, por exemplo, uma rinomodelação guiada, então o paciente está muito mais consciente hoje em dia dos riscos e também dos protocolos de segurança. Então, ter o Esfera na clínica pra gente foi muito legal, o treinamento foi muito bom, até foi a doutora Tânia que foi lá me treinar, e eu contei para ela que uns anos atrás eu tinha mandado uma mensagem para ela perguntando se eu poderia fazer curso e tal, e acabei nunca fazendo, não pelo curso, mas sim porque eu não tinha como investir no equipamento depois. Então é muito legal olhar para trás e ver como a gente evolui, né? Não só financeiramente, como eu toquei aqui no início, mas também a nossa própria profissão faz com que a gente tenha mais acessos a protocolos seguros para os nossos pacientes. Então a qualidade dos produtos é realmente muito boa. Falando de gestão propriamente dita, se você tivesse que dar uma dica, só uma, das pessoas que estão aqui, qual seria? Olha, anotar tudo que entra e que sai em centavos. Tudo. Se você fizer isso por 1 mês, você vai ter muito mais consciência financeira do seu negócio. Tem gente que não sabe quanto ganha, não sabe quanto gasta. E eu afirmo isso com muita certeza, porque às vezes eu pergunto, mas qual que é o teu faturamento para saber se ela se enquadra na mentoria ou em outro produto que eu vendo? A pessoa não sabe. Ela não sabe quanto ela fatura, muito menos quanto ela gasta. As pessoas não têm essa consciência. Então, dica número 1 para você melhorar a sua gestão financeira. Anotar em centavos tudo que você ganha, tudo que você gasta. Da PJ e da PF. Você só pediu uma, então eu daria essa. Acho que em primeiro lugar é a mais importante. E vocês, meninas? Acho que isso é muito importante, e uma equipe ali na organização dos atendimentos na frente, na recepção também.
e cortar, não deixar ter no nosso negócio murmurações. Eu acho que isso é algo muito negativo para a empresa, que a gente realmente deve cortar pela raiz, por a sua gerente do seu negócio, para realmente ficar atenta a isso. E nós também, como gestora da nossa empresa, estar totalmente atenta e não deixar que isso aconteça, porque leva tudo para o lado negativo da empresa. Os atendimentos, as organizações, começa a distrair muito tempo. Então, murmurações, eu acho que é super importante. Ana, rapidamente, para a gente abrir para o pessoal. Se tiver que dar uma dica, fazer curso de gestão. Fazer curso de gestão, que é uma dica mais ampla, mas já que é uma... É o... Muito bem. Pessoal, nós vamos abrir aqui um minutinho para perguntas. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, fiquem à vontade. Bora, depois vocês enchem a nossa caixinha de pergunta lá no Instagram, né? Aí vê pessoalmente e não pergunta nada. Aproveitem, mentoria gratuita aí. Lembra, gente, vamos jogar a vergonha fora. Timidez. Muito obrigada pela palestra de vocês. Eu acredito que... Mais perto um pouquinho. Queria agradecer primeiramente a palestra de vocês, que contribuiu muito. Eu já tenho mais ou menos 1 ano e meio que eu venho estudando muito sobre gestão, marketing, estratégia, vendas, experiência com o paciente, porque eu acredito que isso faz muita diferença para a gente criar uma base muito sólida para que o negócio comece a crescer. Então, eu tenho pouco tempo na área da estética, eu comecei em 2023, e aí já desde o início eu percebi que isso é a virada da chave, é construir uma base bem sólida. E contando com a experiência de vocês, qual curso de gestão vocês indicariam? Porque hoje eu vejo que tem bastante no mercado. Alguns que eu já fiz, eu vi que agregou bastante, outros não muito. Mas dentre os que vocês já estudaram, qual que vocês notaram uma diferença? Eu posso fazer uma indicação, até que foi palestrante aqui. Eu gosto muito do Eduardo Picanso, dos cursos dele. São muito... foi um dos cursos mais completos que eu fiz. Foi um ano de mentoria, toda quarta-feira, 3 horas, abrangendo todas as áreas, desde financeiro, marketing, direito, contabilidade, bem completo. Sem puxar a sardinha pro meu lado, mas o meu marido é economista, então ele tem um conhecimento muito do mercado mesmo, não só da estética. O Felipe já trabalhou em várias empresas multinacionais, a gente morou em Manhattan, que é o distrito financeiro mundial, então meu marido dá um curso de gestão financeira muito bom. Ele é o responsável pelas nossas 3 unidades de clínica e de escola, e nós juntos já mentoramos aí mais de 400 clínicas de estética, então a gente tem não só a nossa expertise, mas a de muitos profissionais da área também. Então, depois, se você quiser mais informações, tem no meu Instagram. E, como eu disse, a gente também está com o stand aqui à disposição para te ajudar. Sim. Eu fiz alguns cursos, bem específicos na área de gestão. E eu acho assim que tem vários exemplos, como a Bel, tem algumas doutoras que vêm crescendo e se destacando nessa área. Então, para nós estetas, eu acho super interessante. Para quem está começando, tem opções muito acessíveis, tem o próprio Sebrae que oferece essas oportunidades, então acho que isso a gente tem acesso em todas as formas, desde cursos online para quem está começando, algo que tem um valor agregado e menor para quem está começando, também como assessoria e o Sebrae, que tem valores acessíveis aí para quem está abrindo o teu negócio, ou está ali numa fase ainda que não pode investir tanto num curso de gestão um pouco mais avançado, até o próximo passo, O Sebrae, só complementando... desculpa. O Sebrae, inclusive, tem vários cursos gratuitos, assim, vários. Eu já fiz vários cursos no Sebrae, inclusive, até antes de eu me formar em biomedicina, eu sempre gostei de fazer curso no Sebrae, só que o problema do Sebrae é que ele não é específico para nossa área. Você teria que
com a sua própria cabeça, adaptar isso para a estética. E curso acessível, claro, a gente tem uma mentoria que é muito mais cara do que o curso do Sebrae, mas o meu marido também tem um curso gravado de gestão que custa R$397. Então, tem aulas gravadas, tem um monte de planilhas ali para você, de estoque, de faturamento, de colaboradores, de obra. Então, desde um curso bem acessível até uma mentoria mais personalizada, a gente também consegue te ajudar. Planilhas, gente. Isso é muito importante. Planilha de estoque é básico, né? Eu vi você comentando. Planilha tem que ter. De precificação. Sim. E fáceis de usar, porque a gente vê muitos alunos que comprei um pacote de várias planilhas e não consegue colocar em uso. Então tem que ser uma planilha lúdica, intuitiva, bem fácil mesmo. Funcional, exato. Mais alguma pergunta? Tem aí? Aqui, ó. Desculpa. Ali. Olá, boa tarde. Eu gostaria de saber como que a gente faz, a senhora comentou, doutora Melina, a respeito da análise que a gente faz do comportamento dos nossos pacientes. Então, eu gostaria de saber se existe alguma ferramenta, como que você faz essa identificação, a gente ter uma melhor abordagem, tanto a venda, enfim. Sim. No caso específico de personalidade, temperamento, como eu disse, vou dar um exemplo. O nosso paciente, ele chega na clínica e toda a equipe já está atenta. Até a Cida, que fica na parte de cozinha, faz o café, que faz a limpeza, ela sabe o nome do paciente que vai chegar. Todo mundo sabe. E a gente vai analisando um pouco, brevemente, sobre esse temperamento. Alguns pacientes a gente consegue acessar até as redes sociais e conhecer um pouco de como ele é, tá? E alguns que a gente não consegue, a gente já vai observando e as meninas já estão acostumadas na recepção, que eu gosto de identificar isso. Às vezes o paciente, são detalhes, às vezes o paciente já sente, batendo o pé, né? Ou às vezes é um paciente que já chega um pouco mais bravo. Então, você vai entendendo um pouco do temperamento, que é mais calado. Então, no momento que as meninas, por exemplo, vão fazer uma massagem, vai lá fazer um procedimento de spa na paciente da clínica, tem paciente que quer conversar. Tem paciente que quer conversar, quer relaxar e viver aquele momento ali e descansar, né? Então, a gente tem que entender um pouco esse sentido de acordo com as técnicas de expressão corporal. A anamnese também é muito importante, a gente consegue na anamnese bem detalhada tudo isso. E no momento da nossa avaliação, da nossa consulta com o paciente, a gente consegue pegar esses pontos. Então a gente tem as reuniões que a gente fala muito sobre isso, sobre os temperamentos de cada um e como atender de maneira específica. Então hoje tem livros que falam sobre isso, tem várias informações, podcasts que falam sobre isso, né, que no Spotify que a gente consegue ter acesso, artigos, então tem muito material aí para a gente poder estudar e trazer para a nossa rotina. Acho que tem uma pergunta aqui. Boa tarde, pessoal. Aqui? Eu já sou estudante, eu inclusive sou aluna da Bel, na escola da Bel. E eu queria saber de vocês, no início, como vocês fariam para se destacar na área se ainda não tivessem começado? Olha, mais do que ser minha aluna, eu recomendo que você siga as minhas estagiárias. Você segue? Elas são um exemplo prático de como começar. As meninas já criam conteúdo, já falam para paciente, para público final, elas já se posicionam, aquilo que elas acreditam, já cuidam da imagem pessoal, já têm uma excelente comunicação, são boas vendedoras. As nossas estagiárias que estão se formando já recebem um plano de carreira para trabalhar na clínica, então elas já sabem que ela tem toda uma perspectiva de futuro pela frente e trabalha para honrar, para manter isso. A gente deixa as nossas estagiárias, por exemplo, palestrarem, a gente oferece palestra gratuita na escola todo mês, então elas precisam se desenvolver nesse sentido. Então, para você chegar no mercado de trabalho pronta, você tem que começar durante a graduação. E todas essas habilidades que eu comentei, vendas, comunicação, Instagram, posicionamento, imagem pessoal, estudar um pouquinho de vendas também, estudar técnica, obviamente, né? A técnica é o principal para você entregar bons resultados para
os seus pacientes. Então, finge que você já é uma profissional. O que você faria? Começa a fazer enquanto você ainda está na faculdade. Muito obrigada. Acho que tem uma pergunta aqui. Oi, gente, eu sou a Luara, eu sou biomédica, me formei no ano passado e atualmente eu faço pós-graduação em estética. Eu sou aluna da Bel, aluna dos cursos online, e eu gostaria de saber se, para uma pergunta direcionada para a Bel mesmo, se ela tivesse formado recentemente, o que ela faria para captar clientes, para ter uma agenda, para começar a atender mesmo, para captar esses clientes. Eu não faria nada diferente do que eu fiz quando eu me formei. Eu lembro que quando eu terminei a faculdade, eu estava um pouco perdida, assim, eu achava que eu não iria para a área da estética, queria abrir uma loja de roupa, nada a ver, mas a minha mãe tinha me matriculado num curso que ela ia me dar de presente. E quando eu fui para esse curso, eu acabei fazendo os procedimentos na hora da prática e eu postei alguns antes e depois. E eu sempre alimentava minhas redes sociais muito durante a faculdade, eu fazia exatamente isso que eu comentei para ela, então eu já tinha o hábito de postar bastante, não só coisas da faculdade, mas até da minha própria vida, assim, eu era inclusive influenciadora na minha cidade, enfim. E as pessoas que viram os antes e depois que eu postei nesse curso, quiseram agendar procedimentos comigo. Então, para mim, foi muito importante ter o meu primeiro portfólio. E como você se pergunta, né? Como que eu vou ter um portfólio se eu acabei de me formar? Chama uma paciente modelo. Faz a tua mãe, tua tia, tua prima, tua amiga. Cobra só o preço de custo do produto. Compra um ácido hialurônico. Cobra só o valor da seringa. Não tenta colocar nada em cima para você poder começar a montar o seu protocolo de procedimentos, né? Um portfólio ali completo. Então, eu teria pacientes modelo. Eu faria muito networking, assim, eu sempre incentivo as minhas alunas a participarem de eventos para falarem do trabalho delas. Então, eu sempre dou o exemplo da Arezzo. Toda cidade tem uma Arezzo, por menor que seja, tem uma Arezzo pequena ali. E quando chega Dia das Mães, Dia dos Namorados, essas coisas, sempre tem um coquetel. Aí a sua vendedora te convida, você nem responde, você ignora e arquiva a mensagem. Não, mas você tem que ir, você tem que conhecer a sociedade, você tem que falar do seu trabalho, você tem que se entrosar, você tem que ser conhecida. Por menor que seja a cidade, as pessoas têm que saber quem você é, o que você faz. Então, eu sou muito a favor de fazer network, onde você puder estar, falar sobre o seu trabalho, seja numa academia, num salão de beleza, sempre aproveite essas oportunidades. Acho que esses seriam os 2 passos principais que aconteceu na minha vida. E o terceiro seria criar conteúdo, mas daí já fica implícito. Então, antes e depois, conteúdo de fato mostrando que o seu trabalho soluciona e fazer bastante networking. De nada. Muito obrigada. Eu acho que a gente já chegou aqui no... a gente tem um monte de outras perguntas, mas a gente pode depois conversar. Vocês podem mandar para a gente essas perguntas também, que a gente vai repassar para elas, tá? Queria agradecer imensamente a presença de vocês. Eu acho que foi de grande importância esse assunto que a gente abordou aqui. As dicas de vocês são realmente, assim, eu acho que ajudam a virar a chave para quem ainda não virou, para quem está começando. Então, foi muito gostoso esse momento. Agradeço muito a cada uma de vocês e a vocês todos que estão aqui. Quem ainda tem pergunta, não deixe de deixar a pergunta com a gente, tá bom? Obrigada, pessoal. Obrigada, meninas. Foi bom falar com vocês. Ainda. Goodbye.